vamos ter um colega que vai surdo, né? Então, a gente vai trabalhar com tradutores e intérpretes de Libra durante as aulas, certo? Então, como que... Boa noite, Marcos. Acho que é o Marcos chegou hoje. Certo. Bom, prazer, Marcos. Então, eu sou o Gustavo. Sou professor da disciplina e estou dando algumas informações iniciais. Então, voltando para as informações iniciais, o pessoal está chegando aí, nós temos duas grandes plataformas, né? O Swap e o Moodle. Essas duas plataformas, elas são como se fossem, se a gente fosse pensar, numa escola, o Swap seria a nossa secretaria e o Moodle a nossa sala de aula, né? Então, todo o material teórico, vídeo, exercícios, vocês vão encontrar no Moodle. Por isso, é muito importante que vocês... Tá baixo para todo mundo? Não era para estar, Não, acho que é só para ele mesmo. né? Raíra, acho que é teu volume. E então a gente vai trabalhar com essas duas plataformas, certo? Então é fundamental que vocês, o Moodle, sobretudo, que vocês visitem ele semanalmente, né? Então, como que a gente vai dividir? Quando vocês entrarem no Moodle de vocês, como está aqui na tela, vocês vão ter o perfil de vocês no Moodle. É interessante colocar foto para eu saber com quem eu estou falando e etc. E é interessante, e aí vocês vão escolher os cursos, né? Tem gente fazendo mais de um curso. Quem é aluno nosso tem os cursos regulares, ou seja, quem faz engenharia, biologia, tem os cursos, as disciplinas, tudo bem. E aí vocês vão clicar no curso, e o curso vai estar dividido dessa forma. Então, toda semana eu vou adicionando aqui até a gente chegar no final do curso. Então, semana 1, semana 2, semana 3, e assim sucessivamente já vou mostrar o calendário proposto para vocês. Aqui no geral, o que a gente tem? A gente tem o fórum, que aqui eu faço avisos e dúvidas, e a gente tem a sala de aula virtual, que é o link para essa sala do Google Meet que a gente está, né? Bom, vocês conseguem se comunicar comigo por meio do fórum, e vocês, se quiserem mandar uma mensagem pessoal, com algum problema, alguma coisa que vocês não querem tornar pública, vocês têm essa ferramenta aqui, que é um menu de mensagens privado, né? Aqui vocês conseguem, vocês têm um chat, né? E aí vocês conseguem enviar mensagem para mim. Além disso, tem e-mail, já vou passar meu e-mail para vocês, então esse canal tem que estar bastante livre para vocês. Como que vai funcionar basicamente, então? Nas semanas, vai ter um material teórico, né? Às vezes mais de um, mas frequentemente eu deixo um. Eu fazia a apostila e fazia esse material teórico, que é como se fosse o PowerPoint, a apresentação. No entanto, eu percebi que as pessoas estavam meio exaustas com a questão da apostila, elas não acompanhavam muito. Mas eu vou deixar disponível. Tem uma apostila que eu fiz com outro curso, e aí vocês também conseguem ter, basicamente, o acesso todo a todo o material de todo o curso. Então, aí vocês vão procurando conforme a gente vai falando. Essa aula que eu estou gravando agora, ela vai subir pro Moodle, no YouTube. Então, já vou explicar também como vai funcionar. E toda semana vocês têm uma tarefa. Então, ou seja, a gente tem aula hoje. Hoje, dia 6, uma semana, dia 13. Vocês têm até dia 13 para entregar essa tarefa dessa primeira semana. Então, uma semana de entrega. Aí, na semana que vem, a gente inicia a aula,
mais uma semana para entregar a tarefa da semana que vem. E assim sucessivamente, né? Sempre com as tarefas. Tá. O que as tarefas valem? Nota e presença, né? Então, é fundamental as tarefas para nota e presença. Tarefas entregues. Primeiro que o Moodle não vai possibilitar vocês entregarem tarefas atrasadas, tá? A tarefa tem que ser feita durante o momento do curso. Então, conforme vocês vão perdendo, vai baixando a nota, vai ficando sem presença, e aí as duas coisas juntas são ruins, né? Então, sempre tem que fazer a tarefa toda semana. Eu costumo planejar as aulas, que a gente faça a tarefa meio que em conjunto. Vocês vão abrir um Moodle de vocês na casa de vocês e façam. Mas eu sei que tem gente que tem um computador na empresa, tem um computador em outro lugar, e frequentemente já está à noite, está assistindo do celular, na cama e tal, e aí quer deixar para depois para fazer, sem problemas também, estando durante essa semana tudo certo. Oi, Juliana, boa noite. Estou passando as informações gerais. Como disse para vocês, a gente tem o colega Marcos, que é um colega surdo, e que ele vai, e que a gente vai contar com a presença da Juliana e do Estevam, né, para fazer a tradução e interpretação de Libras durante a nossa aula. Seja muito bem-vindo, Marcos, e vamos aprender juntos. E então, E aí, eu, Juliana e o Estevam, nós nos reunimos para deixar e tornar o curso o mais acessível possível, com todas as potencialidades que a gente tem com isso. Então, eu vou explicar mais ou menos como a gente pensou a aula, e aí a gente vai se organizando a partir disso. De modo geral, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês já vão anotando, e a gente vai ter um momento para conversar, para falar e para interagir, certo? Então, primeira coisa, primeira tarefinha, Moodle, todo mundo está ok, podemos continuar, todo mundo está conseguindo acessar, o curso está lá dentro, está matriculado, está tudo tranquilo? Posso ir para a aula em si? Sim, ok, Gabriela, pessoal, posso, Gustavo, beleza. Então tá, se tiverem algum problema, não hesitem, não deixem de me falar para a gente resolver, tá? Porque sempre dá problema, é normal. Então, vou abrir a apresentação agora da aula. Bom, vai carregar de novo. Espero que esteja carregando para todo mundo. Tá tranquilo? Beleza, pessoal. Então, Um minutinho, professor, parece que o Marcos tem uma dúvida. Deixa eu tentar dar um pin no dele aqui. Antes de começar as atividades, uma semana, você vai dar uma semana para eles executarem, né? isso. Travou. As atividades já estão abertas para começar hoje, dia 6? Já estão abertos para começar hoje, mas eu vou explicar. Obrigado. Bom, então, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Não sei se vocês são
daqui, isso aqui depois a gente fala. Não sei se vocês são de Avaré, mas esse é o nosso campus. Nós estamos por volta de 1.000 alunos hoje, né? Nós somos 70 professores, 45 técnicos administrativos e técnicos em assuntos educacionais. Nós temos cursos integrados ao ensino médio, nós temos cursos superiores, nós temos pós-graduações que vão iniciar, né? Temos engenharia, temos letras, temos biologia, técnico em mecânica, técnico em mecatrônica, agronegócio, agroindústria. Então, nós estamos há 11 anos em Avaré, né? E nós somos parte da rede do Instituto Federal de São Paulo, que é uma rede que tem mais de 100 anos em São Paulo, e temos mais de 1 milhão de alunos. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, pena que não pode ser presencialmente, mas talvez se fosse presencialmente, muitos de vocês não conseguiriam estar aqui, porque essa potencialidade da gente estar pela internet. Mas quem é da região, sintam-se convidados a... exato, Juliana. Mas quem é da região, né, e Juliana, quando estiver nos visitando, sintam-se convidados a nos visitar, né, nós estamos em Avaré. Bom, vamos iniciar. Ah, que legal, Recife, Bahia, poxa, o Nordeste está em peso, muito legal. O Marcos disse que é de Natal. De Natal. Que legal, sejam todos bem-vindos aí. Bom, Paraíba, que legal. Bom, então, como eu disse para vocês, devido a questões de acessibilidade, nós vamos ter que mudar nossa aula síncrona, que é essa aula que eu estou presente, estou ao vivo, para as terças-feiras, porque é os dias que a Juliana e o Estevam podem nos ajudar a estar aqui, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós vamos ter prioritariamente terça-feira. Ah, professor, mas eu já estava programado, já tem outras coisas, tem outras atividades. Sem problemas, a aula ficará gravada e eu tenho um atendimento ao aluno. Então, a gente pode fazer esse atendimento também no dia que vocês puderem, é só a gente marcar, tá bom? Então, não fiquem assim, vamos fazer dessa forma, porque aí eu gravo a aula, subo a aula na plataforma e a aula já está com a tradução sendo realizada, né? Priscila, o microfone está aberto, por favor. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida também, por favor, vai deixando no chat. Então, a gente tem essas aulas síncronas, que é a aula que eu estou ao mesmo tempo com vocês, como eu já havia explicado, e elas vão ser gravadas. Então, esse é um primeiro ponto. A gente vai ter os trabalhos semanais, que eu já expliquei também, e esse é o cronograma que eu proponho para vocês, certo? Então, nós vamos trabalhar hoje, quarta-feira, gestão de pessoas e CLT, um pouco de seguridade social. Aí, na semana que vem, a quarta-feira, a Ju e o Estevam não podem, e terça-feira, que seria a nossa aula, um dia que vai ter, que vai ser feriado, né, dia 12. Então, nós vamos ter a aula síncrona dia 15, para que a gente sempre tenha aula síncrona toda semana e consiga terminar dentro do prazo. Aí, no dia 19 de outubro é terça, no dia 26 de outubro é terça, no dia 4 de novembro, também devido a feriado, nós vamos ter aula na quinta. E aí, os outros dias, todos terça, até dia 14 de dezembro. Né? Então, teoricamente, nós vamos ter essas aulas, se tudo ocorrer bem,
está tudo marcado já, essas aulas estão marcadas e vão ocorrer dessa forma. Podemos marcar o dia de atendimento, como falei para vocês, e podemos marcar qualquer dúvida, qualquer questão, a gente pode marcar, certo? Então, o que eu vou trabalhar um pouco com vocês, né? Então, a gente vai iniciar com CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, vamos falar um pouco da gestão de pessoas, da área, né? Aí a gente inicia pelos macroprocessos da gestão de pessoas, que é agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter, monitorar. Dentro desses processos, a gente tem as ações de gestão de pessoas, as atividades de gestão de pessoas. Por exemplo, quando a gente está agregando alguém para uma empresa, a gente precisa recrutar e selecionar, né? A gente precisa ter um processo de admissão de empregados. Quando a gente está aplicando, ou seja, a gente está pegando essa pessoa que veio do mercado de trabalho e colocando dentro da empresa, a gente precisa orientar, modelar, avaliar desempenho e ver jornada de trabalho. Quando a gente está recompensando, a gente precisa entender remuneração, incentivo, benefício, e aí a gente vai aprender passar, né, porque é um pouco, assim, a gente não consegue ver tudo, mas a gente vai passar por folha de pagamento, eu vou ensinar, né, passar como que calcula o básico da folha de pagamento, FGTS, INSS, que são, né, coisas básicas da gente calcular, como calcula a hora extra, enfim, essas questões a gente vai calcular, mas eu vou deixar uma apostila também bem completa, que aí vocês podem fazer vários exercícios, porque tem vários jeitos não, porque tem várias variáveis que entram numa folha de pagamento. Hora extra noturna, se trabalhou de final de semana, enfim, todas essas questões a gente tem que pensar. Periculosidade, insalubridade, tudo isso entra, né? Então a gente tem que entender como diferenciar cada uma delas. Cada vez menos as pessoas fazem folha de pagamento na mão, né? Cada vez mais as pessoas fazem isso pelo computador e pelos softwares, que basicamente calculam. Você pega os pontos, ou seja, a pessoa bateu ali as presenças, faltas, né? Pega os pontos, joga isso num software e o software faz o cálculo. Funciona assim, na grande maioria. Esse é um dos serviços que os escritórios de contabilidade oferecem, né? Mas é interessante a gente saber o que está dentro disso, como que calcula, até quando a gente estiver trabalhando, estiver pensando nisso. Aí treinamento e desenvolvimento, relações, higiene, segurança do trabalho, qualidade de vida no trabalho, medicina do trabalho, a gente vai passar um pouco, banco de dados, encargos anuais, relatórios, advertências e suspensões, extinção do contrato, previdência social, previdência complementar e justiça do trabalho, né? Então, essa é a ideia do curso, é a ideia que a gente passe por todos os processos, e a ideia é que vocês entendam quais ações estão dentro desses processos. E por que a gente usa isso, quais são os termos, enfim, né? Acho que, deixa eu voltar aqui, só para me apresentar. Bom, eu sou Gustavo, né? Sou professor aqui em Avaré, onde sou coordenador de pesquisa e inovação também. Minha formação, né? Eu sou formado em administração pela Universidade Estadual de Maringá, sou mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. No meu doutorado, eu fiz uma parte do doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, e, atualmente, eu faço pós-doutorado em administração na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Então, minha formação toda é nessa área. Desde que eu ingressei no Instituto, eu trabalho com gestão de pessoas. Então, sempre, assim, é um curso que eu sempre gosto de ministrar. Existe sempre um negócio na gestão de pessoas que uma vez meu tio ou minha tia saiu da empresa e não sei das quantas, estava certo ou está errado, né? Esse tipo de questionamento. Vou ser bastante sincero com vocês, eu não sou do direito, então tem coisas que eu não consigo avaliar, né? Sobre essas questões muito
jurídicas. Eu consigo avaliar muito mais a questão administrativa e de gestão, certo? Mas, claro, se tiver alguma dúvida que eu não consegui, ou mesmo na área de administrativa e de gestão, a gente vai comunicar com outras pessoas, tentar entender, e nas aulas eu vou trazendo isso para vocês. Bom, eu já dei as boas-vindas, cronograma. Tudo tranquilo, o cronograma, todo mundo entendeu? Então, aula síncrona, mas se não puder, fica gravado e pode fazer isso depois, tem uma semana para fazer esses exercícios e tal. Posso, tranquilo, sem dúvidas. Beleza. Bom, funcionamento das aulas. Então. Nós vamos ter uma aula, um momento 1, que é esse momento inicial, que dá mais ou menos 20 a 30 minutos. Esse momento inicial, eu vou dar aula rapidinho, assim. Vou passar a parte teórica da aula com maior velocidade, certo? Deixa eu permitir as pessoas que estão entrando. Por quê? Porque é o momento que a Ju vai estar nos ajudando e que a gente vai tentar fazer com que isso fique gravado, né? É a parte que ficará gravada. Depois, eu clico no botão para desgravar e aí eu retomo a aula com momentos mais de questionamento para a gente conversar um pouco mais. E aí a gente finaliza a aula com um exercício e uma explicação, certo? Então, nesse primeiro momento de aula, o que eu ia falar para vocês? Devido às questões que a gente está fazendo, para vocês anotarem as dúvidas e não interromperem nesse primeiro momento, nos primeiros 20 minutos. Porque, fala, Enio, tranquilo, eu estou explicando, mas depois vai ficar gravada essa parte. Então, nos primeiros 20, 30 minutos, eu vou dar uma aula bem focada, que é a aula que vai ficar gravada. Quem tiver dúvida, anota. E no segundo momento, aí a gente abre para essa conversa e vai ser uma aula, um momento mais de troca de ideias. Tá bom? Beleza. Então, teoricamente, a gente iria iniciar a aula agora, né? E aí a gente vai falar sobre as fases da gestão de pessoas. Então, quando a gente está pensando em gestão de pessoas, quando a gente está pensando no RH, muita gente chama de recursos humanos, outras pessoas chamam de gestão de pessoas, outras pessoas chamam de departamento pessoal, né? Cada um desses termos, ele está relacionado com um aumento das empresas, com um aumento das organizações, com um aumento de mundo que a gente estava vivendo. Por exemplo, quando a gente chama de departamento pessoal, nós estamos dando um tom, uma visão muito mais burocrática do que estratégica para a gestão de pessoas. Então, quando eu falo para vocês, olha, a Enio passa no departamento pessoal, o que eu estou querendo dizer? Que ele tem que passar lá porque vai resolver alguma coisa burocrática, frequentemente assinar algum documento, alguma coisa relacionada com isso, né? Quando a gente está falando de recursos humanos, que é um tema ainda bastante utilizado, que até dá o nome de algumas disciplinas, o RH, né? Em inglês também usa esse termo. A gente está falando que o humano, ele é um recurso. E recurso, a gente tem recurso tecnológico, recurso físico, recurso financeiro, esse tipo de recurso. Então, é como se a gente conseguisse pegar esse recurso e mobilizar e colocar esse recurso onde a gente quiser. Essa visão, também, é uma visão que já foi, que tem sido discutida, né? E aí a gente tem uma terceira visão, que é a visão de gestão de pessoas, e com uma perspectiva muito mais de colaboração, uma perspectiva de junção, de que as pessoas são parte importante da estratégia das empresas. As pessoas, elas são elementos importantes para o sucesso das organizações e das empresas, né? Então, esse é o momento. E aí a gente pode dividir em 3 grandes fases o momento de gestão de pessoas. Uma primeira fase, que a gente vai lá colocar no início do século XX,
nos anos 1900 a 1950. Então, nós estamos falando bem da segunda revolução industrial, né? E aqui nós temos que pensar que a gente está pensando muito nos Estados Unidos, né? Que ele é lá nos Estados Unidos, onde faz toda a literatura que a gente lê sobre isso, é lá que iniciou sobre isso. Quando a gente vai pensar na história da administração, Taylor, Fayol, que são nomes clássicos, Ford, eles são americanos. E eles que deram início a esse tipo de empresa que a gente conhece até hoje em dia. Então, nessa primeira fase, nós estamos falando dos anos 1900 até 1950, nós estamos falando de uma gestão de pessoas, que é uma gestão de pessoas focada nas relações industriais. Ou seja, no controle dos movimentos, no controle das pessoas, da conversa entre as pessoas, no controle do layout, ou seja, da organização do espaço de trabalho, no controle ali de faltas, no controle de férias. Então, é uma gestão de pessoas muito ligada a essas relações industriais. É o que a gente chama, nessa primeira fase, de indústria clássica. Conforme os anos vão passando, depois de 1950, então a gente tem que pensar, acabou a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, né? Então, final da Segunda Guerra Mundial, nós estamos entrando aí numa outra fase industrial, e essa outra fase industrial é a fase que eu falei para vocês de recursos humanos, que vai mais ou menos de 1950 a 1990. Essa segunda fase, ela é super importante para a gente pensar, sobretudo nas relações que as empresas têm com sindicatos, com organizações de associação de empregados, essas relações que são sempre conflituosas, na maioria das vezes, entre patrão e empregado, né? Então, os recursos humanos, eles eram muito vistos nesse momento dessa forma. O RH, né, ele tinha essa função de mediar, de ficar no meio entre o patrão e o empregado, né? Ou entre o sindicato e os patrões. Então, era sempre uma visão muito assim dessa mediação. E aí, a gente vem de 1990 até agora, e nós estamos falando de uma outra fase, que é uma fase informacional, né? Que aí é uma gestão de pessoas, que aí a gente chama de gestão de pessoas, que é a tecnologia da informação. É quando você, por exemplo, começa a ver que as empresas de tecnologia já não ligam mais tanto para a questão de controle. A empresa de tecnologia, ela não quer saber se o funcionário vai trabalhar todos os dias ou não. Ela faz frequentemente um controle via projetos. Ele tem que entregar um projeto em tantos dias, em tantas horas. E assim, esses controles, eles são muito mais controles do resultado do que do meio, né? Entendendo também que o ambiente de trabalho pode ser um ambiente mais de descontração, enfim. E a gente também tem, em conjunto com isso, uma questão de precarização do trabalho, né? Que a gente chama, existe um termo que se chama de uberização do trabalho. O que é a uberização? A Uber, empresa de transportes, né? Ela é a maior empresa de transportes do mundo e ela não tem nenhum carro. Por que ela não tem nenhum carro? Porque ela não tem relação trabalhista. Ou seja, se eu quiser ser um Uber, eu tenho que baixar o aplicativo, eu tenho meu carro e a minha relação com a Uber é uma relação por meio do aplicativo. Assim como a relação de entrega de alimentos, né, iFood, esse tipo de entrega de delivery, cada vez mais os restaurantes estão deixando de ter entregadores fixos, né, e tendo entregadores que são intermediados aí por aplicativos. E aí é óbvio, quando você vai para um aplicativo, a relação de trabalho, ela não existe, né, exatamente porque essa relação de trabalho, ela é constituída a partir da relação patrão, empregador, empregado. No caso de um aplicativo, a gente não tem isso, né? O que a gente tem é um serviço que o aplicativo presta para a pessoa. Bom, então essas seriam as fases, né? E aí a gente vai pensar, tá, eu vim aqui,
Quero entender quais são os objetivos da gestão de pessoas. Perfeito. Então, quais são os objetivos que uma área, um setor de gestão de pessoas tem dentro de uma empresa, de uma organização? Primeiro, ele tem o objetivo de alcançar os objetivos, a missão da empresa. Qual é o objetivo principal de uma empresa privada? Podem falar no chat, por favor, o que vocês acham. Qual é o objetivo principal de uma empresa privada? Lucro, perfeito. Aira, Alain, lucrar. Então, uma empresa privada tem que buscar lucro. Quando a gente está pensando na gestão de pessoas, o que a gestão de pessoas ela tem que fazer? Ela tem que intermediar, ela tem que cuidar dessa área de pessoas para que a empresa consiga buscar o lucro e para que a empresa consiga buscar mais lucro, né? Então, a gestão de pessoas está ali. Quando a gente pensa num ambiente de inovação do tipo Google, Microsoft, qualquer das empresas de tecnologias, startups de tecnologia, e a gente vê aquele ambiente descontraído, com rede, com jogos, né? Rede para dormir, jogos, fliperama, enfim, toda uma questão de coisas, nós temos que pensar que aquilo ali não está ali simplesmente porque a empresa é boazinha. Aquilo ali está ali porque a empresa consegue, com aquele ambiente, atingir o seu objetivo, atingir sua missão, né? As empresas de tecnologia viram que o esquema, o formato de trabalho clássico, por exemplo, do banco, da grande empresa, é um formato que não propicia, que não gera, que não dá fôlego para ter inovação. Ele é um formato mais burocrático, é um formato mais de repetição de processo. E aí eles criaram outras coisas, né? Gestão de pessoas também garante para as empresas, para as organizações, competitividade. Obviamente, à medida que você tem pessoas que têm treinamento, pessoas que conseguem desenvolver capacidades, habilidades socioemocionais, conseguem entender o mercado, conseguem ter uma relação melhor, isso é uma vantagem para a empresa, porque dá mais competitividade para ela. Então, é óbvio que você vai tendo melhores funcionários, tendo melhores empregados, você vai ser mais competitivo enquanto empresa, enquanto organização. Então, você tendo melhores professores, você tem uma melhor escola. Basicamente é isso. Você tendo melhores policiais, você tem mais segurança. Você tendo melhores funcionários, você tem mais lucro. Então, a gestão de pessoas é como lida com essas questões, né? A gestão de pessoas é responsável também por treinar e motivar as pessoas, e a motivação muito mais do que essa motivação de Instagram, que a gente está acostumado, né? Muito mais que frases de efeito de Instagram. Motivação mesmo com o processo de tornar o trabalho mais rico, de fazer com que as pessoas tenham maior engajamento no trabalho, né? Então, motivação mais do que essa coisa de rede social, motivação mesmo pensada a partir da complexidade dos seres humanos, enfim. Uma outra questão é garantir que as pessoas tenham satisfação. Não adianta você trabalhar num lugar sem satisfação, você vai render menos, você vai entregar menos, então é garantir satisfação. Tem toda uma área, que é essa área que a gente chama de QVT, que é qualidade de vida no trabalho, né? Então, é como deixar o trabalho, engajar melhor o trabalho, né? Garantir diversidade no ambiente de trabalho, e esse tipo de questão também está relacionado. Não deixar com que as pessoas tenham doenças relacionadas ao trabalho, né? Se atentar a isso. E administrar mudanças. Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa, essa empresa vai se internacionalizar. Vamos pensar aí numa empresa lá de Fortaleza, da onde a Jamile mora. A empresa de Fortaleza, ela está pensando em internacionalizar, ou seja, ela vai para a América Latina, certo? Quando essa empresa vai para a América Latina, ela tem que pensar o quê? Eu preciso ter uma equipe, diretores ou diretoras,
que falem espanhol e falem inglês. Então, é uma mudança que eu já tenho que administrar enquanto RH, né? Isso está relacionado. Agora eu vou para um exemplo muito mais simples. Quando nós estamos pensando em administrar mudança, o que aconteceu com a pandemia? Você tinha uma empresa, você tem que começar a entregar em casa. Você tem que começar a fazer delivery. Para fazer delivery, frequentemente você não pode ter um cardápio gigantesco. Você tem que garantir processo. Você tem que garantir que o lanche chegue quente na casa da pessoa. Você tem que garantir que a coca chegue gelada na casa da pessoa. Como que você garante processo? Administrando mudança. Então, mudança não pode ser visto como algo simplesmente reativo. Essa necessidade de mudar e sem pensar no que eu estou mudando. Né? Mudança ela tem que ser planejada e implementada, certo? Então, por isso que planejamento e todas essas questões são importantes. Bom, e aí quando a gente vai falar de gestão de pessoas, a gente tem os macroprocessos que eu falei para vocês, que são agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Agregar, vamos pensar, a gente é uma empresa, a gente quer agregar, é esse o verbo, né? Trazer, colocar para dentro. Então, quando a gente coloca para dentro, a gente tem ações que são específicas para isso. São ações que elas vão dar conta, técnicas, para que essa pessoa que esteja no mercado de trabalho, ela venha fazer parte da nossa empresa ou da nossa organização. Entendendo isso, a gente vai aplicar. O que é aplicar? É pensar que essa pessoa não está pronta diretamente, por mais que ela tenha experiência, por mais que ela tenha todas essas questões, ela vai chegar numa nova empresa, ela provavelmente não conhece as pessoas, ela vai ter que fazer um processo de socialização, que a gente chama nessa empresa, o RH tem que cuidar disso. O RH tem que apresentar, a gestão de pessoas tem que apresentar as regras, né, o que pode, o que não pode, os horários, enfim, todas essas questões. Então, é esse momento de aplicar, de pensar no cargo, quais são as responsabilidades, qual a relação de autoridade e responsabilidade, ou seja, em quem essa pessoa vai mandar e em quem vai mandar nessa pessoa, quem ela tem que obedecer. Então, essa relação de autoridade e responsabilidade é super importante, né, para a pessoa entender em que momento ela está ali, em qual ambiente que ela vai encontrar. Beleza, então a gente pegou, trouxe a pessoa, aplicou a pessoa trabalhou, ela tem que receber. E aí a gente tem plano de cargo e salário, a gente tem os benefícios, tem todas as questões de incentivos. Benefícios e incentivos hoje são vistos pelas empresas como uma vitrine. Às vezes lá, a Priscila vai trabalhar numa determinada empresa, e aí ela fala, poxa, 2 empresas, eu tive a oportunidade de escolher onde eu vou trabalhar, né? 2 empresas estão com as portas abertas para eu trabalhar, perfeito. Aí ela pensa assim, mas a empresa A me dá mais benefícios e incentivos. Então, isso é visto também pelas empresas como uma forma de captar pessoas para trabalhar, porque as pessoas vão escolher aquela empresa, ou tendem a escolher determinada empresa, porque ela dá mais incentivo, porque ela dá mais benefício, porque ela tem uma cesta básica, porque ela garante uma parte da escola dos filhos, porque ela tem, às vezes, escola dentro, porque ela tem espaço para as mães amamentarem, porque ela tem programas na cidade de desconto. Pode ter várias coisas, a gente vai ver algumas delas. Beleza, a pessoa está lá, então ela veio para dentro, a gente aplicou, a gente está pagando e a gente precisa desenvolver. A ideia de desenvolvimento da pessoa está muito relacionada à motivação, a entender aonde as pessoas querem chegar e como a gente pode desenvolver. E aí a gente tem que treinar, né? Treinar novas habilidades, treinar novas possibilidades, demonstrar essas perspectivas, né? Então, o treinamento, quando eu falei de uma internacionalização, nós temos que treinar. Por exemplo, garantir o ensino de idiomas para uma equipe. Ou uma equipe tem muito conflito. Nós podemos fazer um treinamento de resolução de conflitos. Todas essas questões. Beleza, aí a gente chega num outro momento, que é manter essas pessoas, né? E aí o manter está muito relacionado com qualidade de vida no trabalho. Verificar onde está tendo doença, verificar se essas doenças elas são relativas ao trabalho, né?
Existem doenças como LER, que é lesão por esforço repetitivo, por exemplo, das pessoas digitarem muito e aí elas terem problemas nas mãos, nos nervos das mãos, né, em determinados músculos, exatamente porque elas fazem um trabalho repetitivo, etc. Por isso que vocês veem cada vez mais empresas investindo em ginástica laboral, né, que é aquele momentinho que as pessoas podem dar uma relaxada, alongada, esticar, exatamente para que essas pessoas não adoeçam. Por quê? O que é visto? Antes, isso não era visto dessa forma, mas toda vez que a gente pensar que um funcionário nosso está adoecendo, nós temos que pensar que a empresa está perdendo dinheiro. Por que ela está perdendo dinheiro? Porque essa pessoa adoece, ela se afasta, a outra pessoa que vai substituir, frequentemente, até ela conseguir substituir no mesmo nível, até ela conseguir produzir no mesmo nível, ela precisa aprender. Esse tempo que ela vai aprender é um tempo que ela não consegue produzir no mesmo ritmo que a pessoa anterior. E aí, essa diferença é falta, né? Menos lucro. E aí, monitorar. Monitorar são os sistemas de RH, né? Tem vários, a TOTUS tem várias empresas que têm vários sistemas de RH de monitorar, saber quantos filhos o empregado tem, né? Todas essas questões, até por questões de pagamento também, saber qual a realidade desse funcionário, saber onde o funcionário mora, por exemplo, a questão de vale transporte, né? Todas essas questões são importantes. Então, esses são os seis macroprocessos, que a gente vai ver cada um deles, e cada um deles está como se fosse uma caixinha com técnicas, com espaços, com atividades, que o setor de gestão de pessoas é o responsável. Bom, para a gente falar em trabalho no Brasil, nós temos que falar de CLT, né? A CLT não é o regime que dispõe sobre todo tipo de trabalho, porque, por exemplo, o servidor público, ele não é CLT, né, não é CLTista, como a gente chama, mas a CLT é o espelho. Então, ela é espelhado ela que espelha as legislações de trabalho. Então, a CLT, o que é a CLT? Até 1943, existiam várias leis trabalhistas que não eram organizadas. Não existia uma organização. Então, os juízes, o pessoal da justiça, lia de forma muito diferente. Por exemplo, chegava ali um problema do Alan, o juiz dava ganho para o Alan. A Gabriela tinha um problema muito parecido, ia para a justiça e o juiz dava ganho para a empresa. Então, não existia uma certa uniformidade, né? Existiam leis muito dispersas. E aí, em 1943, né, esse cara, que é um presidente controverso na história brasileira, né, que veio em vários momentos, teve um momento de ditadura imposta por ele e tal, mas que ele é reconhecidamente um presidente que a gente chama de trabalhista. Por que trabalhista? Porque ele possibilitou a construção das instituições que regulamentam até hoje o trabalho no Brasil. Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, tudo isso foi criado nessa época do Estado Novo, que era coordenado, né, que era o presidente, era o Getúlio Vargas. Então, esse momento trabalhista é um momento super importante para a gente entender, porque ele que organiza, né, a CLT, que aí o nome já diz, ó, a consolidação. É como se a gente consolidasse, como se a gente finalizasse, como se a gente tivesse pronto aí um conjunto de leis. E aí a gente consegue ter um ordenamento jurídico mais seguro para a questão do trabalho no Brasil. Então, 1946, vejam como é antigo, né? E tem uma coisa bastante interessante. Em 1943, quando sai a CLT, a maior parte dos trabalhadores eram trabalhadores rurais. No entanto, a CLT só funcionava para trabalhadores urbanos.
exatamente porque era um momento ali, né, vamos pensar, da indústria do café, muito forte, e aí não se via interesse do empresariado de trazer a CLT, as leis trabalhistas, para o pessoal do meio da zona rural. As leis trabalhistas, elas funcionavam para o pessoal da zona urbana. Depois de algum tempo, é que se espelhou as leis para o pessoal da zona rural. Bom, e aí a CLT ela vai definir empregados. A gente tem vários tipos de empregados, né? Então a gente tem o empregado doméstico, por exemplo, que ele tem uma questão, a gente não precisa ter empresa para contratar um empregado doméstico, a gente, enquanto pessoa física, pode contratar um empregado doméstico, por exemplo. A gente tem um empregado rural, que é aquele que trabalha na zona rural. A gente tem um empregado com deficiência, que é quando a gente vai pensar, tem a vaga PCD, que é uma vaga que vem pela lei. Então, a partir de empresas de um determinado tamanho, obrigatoriamente essas empresas têm que oferecer vagas PCDs, que são vagas para pessoas com deficiência. A gente tem o aprendiz, né, ou menor aprendiz, que ele tem uma questão especial de FGTS, a gente vai ver, recolhe menos FGTS, mas a pessoa já começa a recolher FGTS já bem cedo, com 16 anos, frequentemente, a pessoa tem ensino técnico. E a gente tem o servidor público, que, por exemplo, o seu áudio ficou ruim, eu não estou ouvindo direito. E agora? Voltou? Eu acho que eu coloquei a mão na frente do microfone. O aprendiz, vocês ouviram o que é? Posso continuar do aprendiz ou... Aprendiz não? Tá. Então, o aprendiz, que ele é uma perspectiva específica, né, um tipo específico, relacionado a pessoas que estão fazendo ensino técnico frequentemente, que a gente chama de jovem aprendiz, que as empresas podem contratar. Ao invés de recolher os 8% do FGTS, elas recolhem menos o FGTS, mas essa pessoa, desde muito novo, já consegue ter o FGTS. Então, tem uma certa, vamos dizer assim, vantagem para a empresa, porque ela não recolhe 8% em cima do salário base, né? Ela recolhe menos, exatamente porque ela está dando essa possibilidade da pessoa ser aprendiz, jovem aprendiz, mas tem um contrato específico, a gente vai ver alguma coisa disso depois. E tem o servidor público, né? Que o servidor público, como eu, como a Juliana, nós somos servidores públicos, né? O servidor público, ele tem uma questão diferente, por exemplo, sobretudo ligada ao regime previdenciário. O CLT, ele contribui com o regime geral de previdência social, né? E o servidor público, ele tem um regime especial de previdência social. O que é esse regime especial? Ao invés da gente contribuir com o INSS, a gente contribui a nossa aposentadoria com fundações específicas. Então, se alguém aqui, por exemplo, tiver gente que trabalha numa prefeitura, essa prefeitura, frequentemente, ela tem um instituto de previdência. E eles recolhem para esse instituto de previdência. Nós, do governo federal, recolhemos para uma fundação específica. Então, nós não estamos no mesmo regime previdenciário, né? Existe o regime previdenciário geral e existe o regime previdenciário especial ou específico, que é o nosso caso. Então, é basicamente isso que muda, além da questão da estabilidade, né? Que é uma questão bastante importante aí no contexto do serviço público. Nós temos também os trabalhadores. Então, nós temos os empregados, notem como tem coisas diferentes. Nós temos os trabalhadores. O trabalhador, ele tem uma questão de vínculo muito mais intermitente. O vínculo, ele não é espaçado, né? Então, por exemplo, nós temos o trabalhador temporário, que ele entra já com o dia para começar e o dia para terminar. Por exemplo, o trabalhador que vai trabalhar na época do Natal, o trabalhador que vai trabalhar na época da Páscoa. Nós temos o trabalhador eventual, por exemplo, que vai fazer uma feira, uma coisa nesse tipo. Nós temos o trabalhador avulso. Nós temos o trabalhador autônomo, né, que é aquele que ele próprio faz o pagamento, recolhe os seus tributos, né?
o trabalhador autônomo. Então, se você pensar em advogado, em algumas questões de dentista, médico, você pode ter por meio de trabalhadores autônomos, né? Tem a questão do MEI, né, microempreendedor individual, que é um trabalhador autônomo também, recolhe de forma específica os tributos e coisas do tipo. Tem o trabalhador voluntário, que é aquele que não tem vínculo empregatício, ou seja, ele não é remunerado. No entanto, a empresa, isso é bastante importante. Beleza, Gabriela, vai ficar gravado, tá? O resto, depois você pega. Tem o trabalhador voluntário, né, também, que mesmo que ele não receba, a empresa tem responsabilidade sobre ele. Tem o trabalhador estrangeiro e tem o estagiário, né? Por que o estagiário entra aqui? Porque ele tem um começo e um fim, né? O estagiário você tem um máximo de tempo e a gente não recolhe INSS nem FGTS sobre o estagiário, né? Então, o estagiário não tem direitos trabalhistas. E tem o trabalhador idoso também, que é aquele trabalhador que já se aposentou. E tem o trabalhador cooperado, que é aqueles que trabalham em cooperativas. Cada um desses tem especificidade do tributo, do jeito de recolher FGTS, INSS, quando tem e quando não tem. Tem o preso trabalhador, que é aquela pessoa que está presa, está num regime de prisão e trabalha. E temos o trabalhador preso, que é aquela pessoa que estava trabalhando e foi presa. E aí ela tem também a depender um direito a uma parte, né, daquilo que ela recolheu para a família. Aí a gente pode ver isso depois. E tem a mãe social também. E aí, como a gente tem empregado, trabalhador, agora nós temos o empregador, que é aquele que está fazendo essa relação com esse. Então, quem que pode ser empregador? O empregador rural, que tem o trabalhador rural, né, que tem o empregado rural. Nós temos o empregador doméstico, que tem um empregado doméstico. O empregador de trabalho temporário, o empregador estrangeiro e a empresa pública. E a cooperativa. Certo? Então, nós temos esses 3 regimes aqui, que estão dentro da CLT, que é o regime de trabalho, de empregado, de trabalhador e de empregador. Certo? Mas o que é mais importante ficar na cabeça aqui é a questão da CLT, e dessa importância dessa consolidação das leis do trabalho, que regem boa parte até hoje. Em 2017, nós tivemos uma renovação, né? Muita gente chama de precarização, tem várias críticas e vários pontos que alguns grupos são favoráveis, que é a nova lei trabalhista, né? De 2017, que a gente vai ver algumas coisas dela também. Bom, eu vou parar a gravação. Deixa eu ver aqui onde eu paro. Aqui. E aí eu vou colocar aqui no nosso aqui sumário, e aí a gente vai vendo rapidinho alguma dessas coisas e vocês vão colocando as dúvidas. Deixa eu só interromper a gravação.